paz do Senhor. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos começar a ler o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Vai falar a velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita, encontraram Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como uma guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusavam a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho da sua serva, certamente seria o próximo rei e te sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu rei, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá do trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, encurvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de boi, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Então, comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor o rei fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros. Quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. Versículo 28. O rei respondeu: chame Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu o seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Nadã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros
a fonte de Gion. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Em seguida, acompanhe Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Gion, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou, viva o rei Salomão. E todos acompanharam Salomão tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora que terminava um banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou, o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão um novo rei. Enviou à fonte de Gion, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. E Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo o alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia que o rei Salomão jure hoje que não matará seu servo, que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu, se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e curvou-se diante do rei Salomão, que lhe disse, vá para casa. Então esse é o primeiro capítulo, né, do livro de Reis, que vai contar a trajetória, né, que vai acontecer daqui para frente. Então, na vida, né, de Salomão, nós precisamos entender que o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele teve um erro na criação dos filhos dele, talvez por ter várias esposas, não estar tão perto dos filhos, né? Novamente, Adonias se autoproclama rei, né? Sem o respeito de perguntar ao pai se essa era a vontade dele. Então, até mesmo nos erros, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Nós temos que ter uma ligação com os nossos filhos, né? Nós temos que cuidar, que nem o texto vai dizer lá no comecinho, no versículo 8, seu pai nunca o havia disciplinado, né? Por ele falar essas coisas. Não deixa para amanhã. Percebeu que está ali um desvio de caráter no coração do seu filho, corrijam, vai corrigindo, né? Isso é para zelo, né? E cuidado da vida dele. Pai do Senhordinha, vamos orar? Abba, Pai, a tua palavra sempre nos ensina. Nos ajude, Senhor, a sermos pais segundo o seu coração. Aqueles que ainda não são, que o Senhor venha preparar. E aqueles que são, Senhor, nos ajuda, nos dá visão. Não nos deixe focados somente em nós, nas nossas prioridades, mas o Senhor nos deu herança, nos deu esses presentes, são os nossos filhos. Ajuda-nos a discipliná-los no tempo certo.
para a glória do teu nome, para que sejam segundo o seu coração. Nós pedimos e agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta.